tarde. Queria começar por felicitar a organização do 2º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito e agradecer a oportunidade de apresentação desta comunicação. O nosso trabalho incide sobre as tendências atuais de tributação das sociedades, partindo da perspectiva de análise da forma de tributação adotada pela Estónia e outros países vizinhos, que incide na tributação do lucro distribuído. Muitos investigadores, e em especial o Comitê MEAD, têm recomendado que, em vez de tributar o rendimento das sociedades, os Estados podem implementar um Corporate Income Tax sobre os fluxos de caixa ou a chamada Cash Flow Taxation. Destacam-se 3 formas do Cash Flow Taxation, uma das quais é denominada S-Based, que é igual aos dividendos pagos, nomeadamente o lucro distribuído, menos o lucro reinvestido, ou seja, menos os ganhos resultantes da emissão de novas ações. Uma experiência bem-sucedida e bastante interessante de reforma profunda do imposto de sociedades foi demonstrada pela Estónia, que, ao contrário de outros países da União Europeia, usa o modelo de Cash Flow Taxation. No ano 2000, o país realizou uma reforma fiscal única no mundo àquela época, tendo abandonado o modelo clássico do Corporate Income Tax em favor da tributação do lucro distribuído. Na Estónia existe uma única lei para a tributação do rendimento, que abrange a tributação de ambas as esferas, a tributação das sociedades e a tributação das pessoas singulares. O benefício para os contribuintes é óbvio, pois ambos os regimes de tributação integram-se utilizando as mesmas regras, normas e definições. A lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2000 e até aos dias de hoje já sofreu várias alterações. No entanto, os princípios e conceitos fundamentais têm-se mantido inalterados. A mecânica do imposto é bastante simples. Em primeiro lugar, em relação ao período de tributação, ele corresponde ao período de distribuição. Quanto à base tributável, ela corresponde ao lucro distribuído. O lucro disponível para a distribuição é determinado com base nas demonstrações financeiras elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceitos na Estónia ou com as normas internacionais de relato financeiro e não existem ajustamentos do lucro para fins fiscais. A obrigação declarativa e de pagamento é mensal, corresponde a 1 mês, e relativamente à taxa, a taxa do imposto é de 20%, é a mesma taxa para a tributação das pessoas singulares, e no caso de distribuição regular, a taxa é de 14%. Esta tributação regular é verificada tendo em consideração a média do lucro distribuído nos últimos 3 anos. Em geral, o lucro distribuído não se tributa na esfera das pessoas singulares, exceto nos casos de distribuição regular com a taxa de 14%, e aí passa a existir uma retenção na fonte em tributação das pessoas singulares com uma taxa de 7%. O Corporate Income Tax na Estónia é um regime único, de acordo com o qual a tributação do lucro das sociedades é adiada desde o momento da obtenção até ao momento da sua distribuição. A lei prevê 2 formas possíveis de distribuição do lucro, a explícita e a implícita. A forma explícita representa os dividendos e outras distribuições do lucro. O imposto paga-se, neste caso, sobre o lucro distribuído na forma de dividendos ou outras distribuições do lucro em dinheiro ou em espécie. A forma implícita da distribuição do lucro apareceu na primeira versão da lei e continua a evoluir, alargando a base tributável do imposto, consistindo na tributação de algumas despesas introduzidas pelo legislador e por força das imposições da União Europeia e da OCDE. Para prevenir o abuso por parte dos sócios ou acionistas, nomeadamente a intenção de poder sobrepor as suas despesas privadas à esfera negocial, o imposto tributa as ofertas, doações e outras despesas não relacionadas com a atividade empresarial. Ultimamente, muitos países têm vindo a discutir intensamente a necessidade de reformar a sua forma de tributação do rendimento das sociedades. O modelo estónio de tributação das sociedades pode ser considerado como uma alternativa ao modelo clássico do Corporate Income Tax. Há 3 países que já implementaram o modelo da Estónia: a Macedónia, em 2009, a Geórgia, em 2017 e a Letónia, em 2018. Para além destes países, a Ucrânia está na etapa de discussão sobre a possibilidade de introdução do modelo de tributação das sociedades adotado pela Estónia.
Depois de conhecermos o modelo de tributação das sociedades adotado pela Estónia, importa perceber quais os impactos que a reforma da tributação das sociedades teve no país. Do ponto de vista teórico, parece um modelo bastante adequado. No entanto, importa perceber aquilo que efetivamente aconteceu na prática. As expectativas e o impacto da reforma podem ser analisados a 3 níveis: no que respeita ao sistema fiscal, o nível empresarial e o nível da economia nacional. Ao nível fiscal, nos primeiros anos após a reforma, verifica-se uma redução significativa na receita fiscal gerada pelo modelo de imposto da Estónia. Todos os países, incluindo a Estónia, transferiram a carga fiscal para a tributação das pessoas singulares, para o IVA e para o imposto especial sobre o consumo. Ou seja, a forma de tributação das sociedades adotada pela Estónia cria riscos para a política orçamental a curto prazo. Por isso, devem ser encontradas fontes de financiamento alternativas, nomeadamente para compensar a quebra na receita fiscal. A médio e longo prazo, o investimento no país deve provocar o aumento da receita fiscal proveniente de outros impostos. O cenário é mais teórico. Os resultados macroeconómicos da Estónia são bastante vagos. Ao nível da macroeconomia, a Estónia melhorou a sua liderança em muitos aspectos, mas parece que não fez um avanço significativo conforme se previa pela aplicação da reforma. Embora os indicadores macroeconómicos tenham crescido mais rapidamente do que na Lituânia e na Letónia, que constituem um grupo de controle apropriado que não tinham sofrido as mesmas reformas, refletem e repetem a dinâmica e as tendências dos países da região báltica. Ao nível empresarial, a situação é mais positiva. A curto prazo, o modelo de tributação adotado pela Estónia contribui para atrair investimento, aumentar o reinvestimento e acumular os lucros retidos, o que aumenta a liquidez das sociedades, reduz a necessidade de financiamento por dívida e melhora o acesso aos mercados de capitais externos. No entanto, a acumulação de ativos correntes de alta liquidez não provoca a obrigação de novo investimento ou de aumento, expansão ou alargamento da produção. Vemos por isso que o imposto sobre o lucro distribuído mostra que desempenha um papel importante na saúde dos negócios. A forma de tributação que analisamos, ou seja, a Cash Flow Taxation, contribui para a implementação dos princípios associados a uma política fiscal razoável, nomeadamente os princípios da estabilidade, transparência, competitividade e simplicidade. É relativamente a este último princípio, a simplicidade, que se podem verificar maiores benefícios, no que diz respeito à simplicidade da carga fiscal, simplicidade do cálculo da base tributável, simplicidade do cumprimento das obrigações, simplicidade de recuperação de todos os tipos de despesas, simplicidade do sistema de benefícios e incentivos fiscais e simplicidade de integração com a forma de tributação das pessoas singulares. E desta forma assegura-se o cumprimento de outros princípios. A estrutura simples do imposto minimiza a necessidade de se verificarem mudanças contínuas nas regras e normas. A simplicidade das regras e normas aumenta a transparência para todos os agentes económicos. Assim, a simplicidade, estabilidade e transparência tornam o sistema de tributação das sociedades mais atrativo e, consequentemente, mais competitivo a nível internacional. Uma das questões mais importantes no que diz respeito à análise e enquadramento do modelo de tributação das sociedades adotado pela Estónia tem a ver com a aceitação e o reconhecimento dessa forma de tributação pela comunidade mundial e também o seu enquadramento no que diz respeito ao direito da União Europeia. Até ao momento não se verificam incompatibilidades deste sistema de tributação com o direito da União Europeia. Atualmente, a Estónia não perspectiva abandonar a sua forma de tributação das sociedades e também não há requisitos por parte da Comissão Europeia relativamente à abolição desta forma de tributação. Além disso, outro membro da União Europeia, a Letónia, introduziu a partir de 2018 o mesmo modelo de tributação, não tendo sido levantado qualquer problema por parte da União Europeia. Em 2010, ao assinar a Convenção da OCDE, a Estónia confirmou a sua dedicação plena à consecução dos objetivos fundamentais da organização e em 2018 o país assinou a Convenção Multilateral para prevenir a erosão da base tributável e a transferência de lucros. Tais factos, assim como a adesão da Estónia à União Europeia em 2004, momento em que já tinha implementado a sua forma de tributação das sociedades, assim como a adesão
a OCDE e a cooperação com o Fundo Monetário Internacional excluem a necessidade de mais análise e permitem perceber que a comunidade mundial reconhece a forma de tributação das sociedades adotada pela Estónia. Esperamos ter conseguido demonstrar que, embora o sistema fiscal da Estónia mantenha as suas diferenças em relação aos sistemas tradicionais de tributação das sociedades, na medida em que prevê o adiamento da tributação até ao momento da distribuição do lucro, ele cumpre todos os requisitos fundamentais estabelecidos para o sistema tradicional de Corporate Income Tax. Como resultado, considera-se que o imposto da Estónia, estando em conformidade com os requisitos impostos pelo direito da União Europeia, continua a ser uma boa alternativa ao modelo clássico de tributação das sociedades. De realçar que em 2018 a Estónia apareceu destacada na classificação anual da competitividade de sistemas fiscais dos países da OCDE, organizada anualmente desde 2014 pela Tax Foundation, ocupando o primeiro lugar desta classificação em que participam todos os países da OCDE nos últimos 5 anos. É importante salientar que há muitos fatores não relacionados com os impostos que afetam o crescimento económico de um país. No entanto, podemos concluir que o imposto sobre o lucro distribuído pode desempenhar um papel importante na saúde da economia. Esperamos ter conseguido despertar o vosso interesse para este tema de investigação e colocamos-nos, através de e-mail, ao vosso dispor para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de participação neste congresso, felicitamos todos os restantes oradores presentes e agradecemos a vossa atenção. Muito obrigada.